palavra de Deus diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados, e ele os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo culto até aqui, Senhor, por tua presença, por tua graça ministrada sobre nós, por teu Espírito nos despertar, Senhor, pelo mover de Deus sobre os nossos corações, Pai. E fala conosco, Senhor, segundo a tua misericórdia, agora por tua palavra, Deus, segundo a tua misericórdia, que teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, a santa semente de Deus. Nós desejamos isso em Cristo Jesus. E nós te pedimos por tua graça, Deus bendito, te louvamos desde já, te engrandecemos, tu és o Senhor. Glória a Deus no trono, tu és o Deus da nossa vida, Pai. Nós te bendizemos em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a perseguição à igreja, queria falar com os irmãos um pouco sobre isso, sem muita demora, vai ser uma mensagem um pouco mais curta, mas eu queria lembrar com os irmãos que, olhando para a história, nós percebemos que desde que a igreja existe, também existe a perseguição aos cristãos. Desde que a igreja existe, também existe a perseguição aos cristãos. E o martírio é o desfecho comum, né, em tempos e lugares extremistas. O martírio é quando as pessoas são levadas à morte como consequência última de um ataque, de uma perseguição ferrenha, né? O último estágio aqui na terra de um perseguidor contra o povo de Deus é a morte, é a tentativa de silenciar através do derramamento de sangue. Sempre, portanto, irmãos, a igreja foi perseguida. Isso não é coisa de agora. Desde que Jesus veio ao mundo e depois que ele ressuscitou e foi para a glória, e os discípulos, os apóstolos, deram andamento por meio do Espírito Santo, a igreja de Deus começou a ser perseguida. Você vê os primeiros registros nas Sagradas Escrituras, no início da história da igreja, em Atos dos Apóstolos, os primeiros registros da perseguição com desfecho de martírio na história da igreja. A Bíblia registra que o primeiro mártir da história foi Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, que pregava o Evangelho, e por causa disso ele foi martirizado. Ele foi o primeiro mártir da história da igreja. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta palavra mártir, mas a palavra mártir, o martírio, tem tudo a ver com o que nós estamos refletindo essa noite aqui, né? Mas eu queria refletir com os irmãos algumas coisas sobre esse tema. A primeira delas é acerca do martírio dos apóstolos, porque, com exceção de João, historicamente, todos os demais são tidos como mártires, né? Os que realmente foram levados ao apostolado, né? Judas não foi levado ao apostolado. Judas foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele não foi apóstolo, Judas Iscariotes. Mas os outros 11 que permaneceram se tornaram apóstolos, e, com exceção de João, aquele do Apocalipse, aquele da ilha de Patmos, o derradeiro, né? Ele não foi martirizado, segundo a tradição, morreu por morte natural. Mas, por exemplo, o primeiro deles em registro, Bartolomeu, não se sabe ao certo como foi a sua morte, mas a tradição patrística, que são os pais da igreja, registrando as primeiras informações históricas nos primeiros séculos, alguns deles, irmãos, alguns pais da igreja
lá do século I e II, já registrando algumas informações importantes que foram concebidas por historiadores e pela própria igreja no decorrer do tempo, entende que Bartolomeu, o Natanael, foi martirizado na Armênia. Ele morreu por causa do evangelho. Depois o outro discípulo, o outro apóstolo, Mateus, que tem o evangelho de Mateus, segundo a tradição também patrística, ele morreu ao fio da espada, ou na Etiópia, ou no Egito, por volta de 90 depois de Cristo. Simão, o Zelote, também segundo a tradição patrística, foi morto, crucificado na Britânia, onde hoje seria o Reino Unido, a região da Inglaterra, onde provavelmente Simão Zelote se encaminhou logo após a dispersão dos discípulos, né? E ele foi, então, para o Reino Unido para pregar o evangelho ali. Tomé, esse com mais informações colhidas, morreu provavelmente em Malabar, no sul da Índia. Tomé foi um evangelista aos indianos. Nós estamos com a bandeira da Índia aqui, né, no púlpito. Tomé foi à Índia logo depois da dispersão dos discípulos. Tomé, aquele mesmo que não creu que era Jesus que estava diante dele, foi para a Índia pregar o evangelho. E segundo conta a tradição patrística, ele estava numa caverna e ele estava sendo perseguido por ordem dos principais ali, e ele foi encontrada a caverna onde ele estava, e eles escutaram alguns sussurros lá dentro e jogaram uma lança de fora para dentro da caverna e acertaram Tomé. E ele morreu com uma lança afincada em seu corpo, foi martirizado também no sul da Índia. André tem seu ministério relacionado a duas principais nações, que é a Rússia e a Grécia, e conforme também a tradição patrística, morreu crucificado na Grécia, provavelmente na cidade de Patras. Há uma tradição que diz que André foi crucificado numa cruz em X, né? Por isso que se diz a cruz de Santo André, aquela uma que você vê nos lugares onde passa o trem, né? É uma cruz, não conforme a gente está acostumado a ver a cruz de Jesus, mas ela é em X. E André, ele foi crucificado numa cruz como essa, e morreu depois de 3 dias ali preso àquela cruz, né? E segundo a tradição, ele não foi crucificado com cravos, mas ele foi amarrado e torturado naquela cruz. Também Filipe, outro apóstolo de Jesus, morreu em missões em Hierápolis, uma das cidades da atual Turquia. Foi martirizado, segundo a tradição patrística. Judas Tadeu, provavelmente na região onde hoje é o Irã, é possível que ele tenha ali sido martirizado. Não se sabe ao certo qual foi a forma da sua morte, mas historiadores, inclusive um deles, que esqueci o nome agora, mas foi até o Irã e conseguiu colher informações importantes a respeito das tradições acerca do que envolve a morte de Judas Tadeu. Além desse, outro apóstolo de Jesus é o apóstolo João, né? O apóstolo do Apocalipse. Esse sim viveu seus últimos anos em Patmos e foi sepultado em Éfeso, conforme a história, Eusébio de Cesareia e entre outros pais da igreja, que registram a morte de João como tendo morrido de forma natural, longevo, bastante idade, o último deles a morrer. E João, depois de sofrer anos na ilha de Patmos, foi sepultado em Éfeso. Outro apóstolo, Tiago, irmão de João, a sua morte, essa sim, está registrada nas Escrituras Sagradas, em Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 3, diz a palavra de Deus que quando Herodes Agripa I se levantou para perseguir os cristãos, ele primeiro passou ao fio da espada a Tiago, irmão de João, e prendeu a Pedro naquela mesma ocasião. Se João foi o último a morrer dos apóstolos, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, né?
os dois irmãos. Também tem Tiago, que é conhecido como Tiago Menor, Tiago Justo. Ele ainda na Judeia, segundo a tradição patrística, foi levado até o cume de um dos templos para ali se defender, e na verdade havia uma armadilha contra ele já programada, então precipitaram Tiago de cima, Tiago Menor, de cima a baixo, e ele caiu de uma grande altura, mas quando caiu, ainda sobreviveu, e de joelhos ali começou a clamar a Deus, e então os seus perseguidores, os seus algozes, na região da Judéia, os próprios judeus, apedrejaram Tiago Menor até a morte, e quando um deles viu que ele estava sofrendo bastante, cravaram uma pedra enorme na sua cabeça para esmigalhar e fazê-lo morrer de uma vez por todas. Segundo a tradição, foi assim que Tiago Menor foi martirizado. E o último dos apóstolos, não o último que morreu, mas o último do registro aqui, foi Pedro, já ancião, velhinho, foi levado ao alto monte do Vaticano e foi crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Ele mesmo pediu isso, que pudesse ser crucificado de cabeça para baixo, porque, segundo ele não era digno de morrer tal qual o seu Senhor. Pedro e o Tiago Menor, que eu acabei de falar, morreram com bastante idade. Tiago Menor, segundo a história, ele já estava próximo dos 90 anos quando aconteceu esse episódio de ser precipitado de alto a baixo e ser apedrejado, né? Isso para que se cumpra as Escrituras, porque o Senhor Jesus fala aqui em Mateus 24, verso 9, como nós lemos no início: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão, diz o texto, né? E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Assim foi martirizado os apóstolos, né, segundo os registros da história. Mas além deles, irmãos, muitos cristãos foram martirizados. Você pode procurar e pesquisar sobre os martírios da igreja primitiva. Porque o Império Romano tinha já uma estrutura para levar pessoas ao martírio, aliás, para levar pessoas à morte, né? Tinha uma estrutura para levar pessoas a serem condenadas com a pena de morte das piores formas que você pode imaginar. E quando então surgiu os cristãos na história do Império Romano, eles já tinham cerca de 90 anos como império. Antes disso, Roma era uma república, mas já se organizando para ser um poderoso império. Quando surgem os cristãos, eles são exatamente o que os imperadores e os principais precisavam para fazer os seus shows nos coliseus. Porque eles lotavam os coliseus, que são como grandes estádios, né? Não para a prática esportiva agora, mas para entreter o povo com a morte de condenados. E os cristãos eram condenados à morte só por serem cristãos. Famílias inteiras eram levadas para o meio do Coliseu, e não sei se você já assistiu o filme O Gladiador, por exemplo, você vai entender o que é o Coliseu. Mas ao invés de dois homens lutando com a espada ali, eram famílias, pai, mãe, velhos, crianças de colo, que eram levadas para o meio da arena, e eram soltos animais ferozes, como touros, como leões, para devorar famílias inteiras. E eram devorados, e eles morriam assim, irmãos, pelo simples fato de dizer: nós somos seguidores de Jesus e não vamos renunciar o nome de Jesus. E eles eram tentados a renunciar. Eles diziam: se você renunciar, você vai poupar você mesmo e a sua família. E eles não podiam renunciar. Sabiam que não deviam negar a sua fé. Sabiam que não deviam negar nem por palavras e nem o seu coração. E sofreram o que lhes era programado. Então, assim faziam, com o coração prontos para o sofrimento.
Tem um hino do nosso hinário, Pendão Real, que diz assim: com Cristo prontos a sofrer. É como se eles tivessem isso no coração. E eles então eram destruídos, ali fisicamente, eram mortos, né, por leões. E a história registra vários desses casos, irmãos, da morte de pessoas que então, por serem cristãos e serem assassinados cruelmente de forma injusta, eram considerados mártires, né? O mártir é aquele que morre pela causa do mestre. Esse é o mártir. Eles eram considerados mártires, né? Eram devorados aqui na terra pelos leões, mas o seu nome estava lá na glória eterna, registrado para sempre no livro da vida, que é o que eles queriam mais. Amém, irmãos? Famílias inteiras. Uma das pessoas que mais chocou a história da igreja primitiva nos registros acerca das perseguições foi uma cristã francesa chamada Blandina, que foi morta em Lyon no final do século II. Ela primeiro foi amarrada e colocada numa chapa quente, como que fritada, né? Como quem frita um hambúrguer. Depois ela foi colocada como que num coliseu, mas para ser lançada por touros, e os touros vinham e a lançavam alto, né? E, por fim, em diversos instrumentos de tortura, eles golpearam aquela mulher até a morte. E isso porque, segundo a história de Blandina, ela simplesmente disse que não negaria Jesus, e por isso ela foi levada ao martírio. Esse foi o desfecho de vários cristãos na era primitiva, irmãos. Disseram sim ao Senhor Jesus, não negaram a sua fé, e por causa disso foram mortos das formas mais cruéis que você pode imaginar. Também os heróis da fé, os registros dos séculos mais do último milênio, né? Você vai ver vários deles que, por conta da fidelidade às Escrituras, amor a Deus, também foram mortos de forma cruel. Você vai procurar, você vai achar vários registros dos heróis da fé. Talvez, como o de Jerônimo Savonarola, no século XV, que foi queimado vivo por causa do amor e temor a Deus. Ele era um padre, e ele quis reformar a igreja, porque ele viu que os objetos de idolatria e aquelas coisas todas eram contrários às Sagradas Escrituras, e ele então foi um dos que tentaram reformar a igreja, e por conta da sua fé e a sua fidelidade a Deus, somente a Deus, ele foi queimado. Depois dele também, ainda no século XV, aliás, antes dele, ainda no século XV, John Huss, que foi um antecessor de Martinho Lutero, também na missão de reformar a igreja, também foi queimado vivo. E se você estudar os heróis da fé, você vai perceber vários nomes que, da mesma forma, foram martirizados por causa da sua fé e temor a Deus. Foram mortos por causa disso. Mas eu queria que você guardasse em seu coração, irmãos, essa noite de reflexão, uma frase que foi dita, foi atribuída a Tertuliano de Cartago, já por volta dos anos 200, segundo século depois de Cristo. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele disse assim, disse em latim, a língua que era do império naquela época: sanguis martyrum est semen ecclesia, que significa: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. O que quer dizer isso? Que quanto mais morria cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Você pode explicar isso? E é isso que Tertuliano queria dizer. E cada vez que era derramado sobre o solo o sangue de alguém, mais pessoas eram impactadas com o testemunho daquilo. Na verdade, os historiadores usam esse fato, até ateus vieram a se converter, historiadores, por causa desse fato, porque ninguém, em sã consciência, morreria, daria sua vida por alguém que nunca existiu.
se Jesus não tivesse existido. Uma das provas cabais da existência de Jesus é os registros históricos dos mártires, porque eles comprovam que Jesus de fato veio a existir. Quem daria sua vida por Jesus se Jesus não tivesse de fato existido? A presença de Jesus nas experiências que esses primeiros cristãos tiveram, a história, os registros e tudo mais, fizeram eles darem a sua vida pela causa. Então, a semente do Evangelho, a semente do reino de Deus, é quando pessoas se colocam na fila do martírio, quando pessoas se colocam na linha de frente da batalha, e quanto mais gente é perseguida e morta por causa do cristianismo, mais a igreja cresce no mundo inteiro. Aleluia! E é por isso, irmãos, que não conseguem acabar com o cristianismo na Coreia do Norte, apesar de todo o cerco que se faz. Por isso que não conseguem acabar com o cristianismo no Paquistão. É por isso que não conseguem acabar com o cristianismo nos países do norte da África, os muçulmanos mais extremistas que o mundo já viu. E eles levam cristãos até hoje em fila e decapitam-nos ali, um após outro, com uma espada, com um machado, ou metralham esses homens com uma arma, e eles hoje estão sofrendo isso. Hoje, que você acordou hoje pela manhã, no domingo, hoje cristãos morreram por causa da sua fé, hoje no norte da África. Mas quanto mais a igreja é perseguida, irmãos, mais o reino de Deus se espalha. Glória a Deus. Por isso que quando você ouve relatos desses cristãos perseguidos, eles não pedem para deixarem de ser perseguidos. Você sabia disso ou não? A maioria deles não pedem isso. Primeiro, porque sabem que está fora da realidade. Segundo, porque não é isso que eles querem. O que eles querem é um Maranata, a hora vem Senhor Jesus. O findar dessa era e o início de uma nova era. Novos céus e nova terra, é isso que eles querem. Eles querem que nós, como igreja, escute bem isso. E é por isso que você tem que orar, igual nós fizemos hoje aqui. Hoje as paredes da igreja virou muro das lamentações, né? E é por isso que nós temos que orar. Porque se tem uma coisa que você vai ouvir desses cristãos perseguidos, não é nem que eles querem oferta, ainda que nós vamos ofertar o melhor que nós temos, mas o que eles querem é que a igreja ore para que eles sejam fortalecidos na fé, para não desistirem de Jesus e continuarem firmes, mesmo que a morte bata-lhes a porta. Você pode perceber, pode entender isso? É isso que eles querem. Que a igreja, como nós aqui de países livres, venhamos orar e clamar a Deus para que eles sejam fortalecidos. É por isso que nós temos que orar por esses cristãos perseguidos, irmãos. É por isso que nós não temos que ficar só orando por causa dos probleminhas bobos que nós temos na nossa vida. Ficar orando só pelas nossas coisas, só pelos nossos sonhos, só pelas nossas circunstâncias, só pelos problemas que nós enfrentamos, porque veja essa outra realidade. E o domingo da igreja perseguida, hoje o DIP, é justamente isso, para abrir a nossa mente, a perceber que há um mundo lá fora, sofrendo uma situação muito mais grave, muito mais séria, muito mais importante, que merece a nossa atenção do que a nossa própria vida. É isso que nós precisamos dar mais atenção ao que realmente importa do que com as coisas que não importam, que dizem respeito à nossa vida. E eu não quero desmerecer nenhuma situação que você vive, porque eu estou falando de mim, por exemplo. Aqui nós possamos abrir os olhos para a verdade e abrir o coração para que sejamos coparticipantes desse mundo perseguido pelo reino de Deus, por causa dessa grande obra, dessa grande comissão. O sangue dos mártires é a semente da igreja. E eu queria refletir com os irmãos aí os 3 textos bíblicos para nós encerrarmos. Primeiro,
É esse aí de Mateus 24:9, quando ele diz: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, a primeira verdade, a igreja deve ser perseguida. Sabe? A igreja, ela vai continuar sendo perseguida. Sabe, a igreja, a perseguição à igreja vai aumentar. Países que outrora eram livres vão começar a ser perseguidos também, os cristãos ali. Pode ser que até nós aqui no Brasil venhamos a sofrer. Os irmãos sabem que existe uma artimanha aí já montada de tornar toda a América do Sul vermelha pelo comunismo, como era na era da União Soviética, a fazer com que a perseguição aqui se torne ferrenha contra os cristãos, porque cristianismo e comunismo não combinam, irmãos. Por isso que cristão não vota em partidos de esquerda, como PT, PCdoB, PSOL. Não vota, porque ou você é cristão, ou você é comunista. Não importa o que dizem alguns aí, essa é a suma verdade. O que passar disso é idiotice, sabe? Imbecilidade do mais alto grau. A pessoa achar que eu sou crente, voto no PT. Eu sou crente, voto no PSOL. Não, você é desinformado acerca da história. Os líderes, né, os heróis desses políticos de esquerda derramaram sangue inocente, inclusive de cristãos, milhões e milhões, por toda a história, né? Então nós não podemos, irmãos, permitir que a nossa mente seja deturpada com espíritos enganadores, né, como Paulo fala, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Essas ideologias são doutrinas de demônios. São doutrinas de demônios. E nós estamos à mercê. Pode ser que aconteça conosco aqui, né? E eu creio que foi permissão de Deus. Deus permitiu, irmãos, que a esquerda subisse ao poder outra vez no país. Deus permitiu isso. E eu creio que foi permissão de Deus isso. Porque uma das coisas que você vai notar historicamente é que a igreja se aviva, e quando nós oramos por avivamento, aí Deus respondeu talvez dessa forma: a igreja se levanta, a igreja se desperta quando há perseguição. E aí quando há perseguição, a igreja se levanta para orar. E Deus está mais preocupado não com quem está no trono do país, mas com que a sua igreja seja viva, forte e poderosa na terra, porque os portais do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. É isso que Deus quer. Uma igreja pujante, uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus. Não é que o Estado faça a diferença, porque o Estado nunca vai fazer a diferença, irmãos, assim, definitivamente. É que a igreja faça a diferença na face da terra, pela pregação do Evangelho em nome de Jesus. A igreja deve ser perseguida. Mas uma outra coisa, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12, verso 21. 3 fatos a refletir. Primeiro fato é que a igreja deve ser perseguida. O segundo fato é que a igreja deve pagar o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso de número 21. E a palavra de Deus diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é um dos versículos temas do DIP esse ano. São esses dois aí. Um deles é esse aí, Romanos 12, 21. Agora, por que isso, irmãos? O que isso tem a ver? Tem a ver que você vai ver na história da igreja que, a exemplo de Jesus, conforme descrito pelo profeta Isaías lá no capítulo 53, o povo perseguido vai para o matadouro como uma ovelha muda. Ninguém levanta a espada. E quando Jesus foi tomado lá pelos soldados romanos no Getsêmani, tomado não, né? Porque
ele se entregou. E Pedro viu os soldados ali querendo levar Jesus, ele sacou uma espada e flap, na orelha de um dos soldados. Aquele era um servo chamado Malcom. E Jesus teve compaixão do inimigo, pegou a orelha dele que estava no chão. Não sei se você consegue imaginar a cena, né? Talvez deu uma sacudida na terra assim, e colou a orelha de Malcom novamente. Quando Jesus tirou a mão, a orelha dele foi restaurada ali milagrosamente. E Jesus disse para Pedro: nós não vamos pela espada. E essa lição parece que ecoou no coração dos cristãos primitivos, porque eles não se levantavam para tentar se defender, irmãos, né? Eles não empunhavam a espada, né? O período das cruzadas foi lá perto do fim do milênio, do primeiro milênio depois de Cristo, quando a igreja já era a igreja católica romana. Mas antes disso a igreja nunca empunhou a espada, né? A igreja nunca empunhou a espada. A igreja sempre foi como uma ovelha muda para o matador. Por causa disso aqui, vocês vão devolver o mal com o bem. A igreja, portanto, irmãos, deve pagar o mal com o bem. Uma ovelha muda ao matador. É uma defesa no sentido do escudo, né? Mas não no sentido de vamos nos juntar para fazermos as nossas armas e ganharmos pelo fio da espada. Mas uma última coisa a se refletir. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. E a palavra de Deus diz: mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é para você e eu, temos uma vida de poder. Você busca o Espírito Santo, você tem uma vida de poder. Ele está dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que você possa ser testemunha. E a palavra testemunha aí, adivinha qual é? No grego, no original, é martírios, que significa mártir. Ou seja, eu e você também fomos chamados para sermos mártires do reino de Deus. Martírios. Martírios é a testemunha que dá a sua própria vida pela causa. Isso é o martírios. Não é uma testemunha que apenas fala quando convém, fala quando se sente bem, fala quando quer. O martírios é uma testemunha que dá vida pela causa do mestre. E esse dar a vida você pode entender no sentido geral da coisa. Você dá vida quer dizer isso é a prioridade da sua vida. Se dar a vida quer dizer que nada mais importa para você, nada mais toma a sua agenda, nada te atrapalha mais na grande missão de servir a Deus, de pregar o Evangelho, de expandir o reino, de ministrar aos corações, de ser uma bênção, de levar a salvação, de saquear o inferno, de levar pessoas à glória eterna, do amor pelas almas e de um fogo que vai entrando em você e de dentro para fora faz com que você venha iluminar a face de Jesus Cristo em sua vida aos outros, aleluia. Martírios é a testemunha que dá vida pela causa. Jesus diz isso, ele fala assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus foi um amor sacrificial. Isso é ser mártir. Isso é o martírios aqui. Isso é ser testemunha de verdade. É que testemunha não só com lábios, não como um religioso, mas com a própria vida você é uma testemunha. A sua vida condiz com o que você prega e você está, como diz o texto, pregando sempre. Primeiro em Jerusalém, que é onde Deus colocou você.
Depois em toda a Judeia, que é a região ao redor onde você está, como se fosse aqui o nosso circuito das águas, o nosso estado de São Paulo, essa é a nossa Judeia. Amparo é a nossa Jerusalém, o circuito das águas, o estado de São Paulo é a nossa Judeia. Depois em Samaria é o estado vizinho, talvez Minas, talvez o Paraná, e até os confins da terra, diz o texto. Quer dizer, aonde quer que Deus te levar, você vai levar a mensagem do Evangelho com poder nos lábios, com a unção de Deus, pronto para morrer pela causa. Irmãos, se nós não estivermos prontos para morrer pela causa, nós não vamos dar frutos. Nós vamos emperrar na primeira dificuldade. Por isso que muitos pastores abandonam o ministério. Sabia disso? É por isso que muitos missionários vão ao campo, depois retornam e não voltam mais ao campo. Porque não estão prontos a morrer pela causa. Não entenderam a sublimidade dessa causa, né? Não entenderam a supremacia dessa causa. Eu louvo a Deus por alguns missionários que são um exemplo para mim. Como a missionária Vera Rissato. A missionária Vera Rissato, ela foi solteira para o Sumbi, na Angola, e lá não tinha nossa igreja, e ela sentiu o chamado. Ela era da nossa igreja aqui de Indaiatuba, né? Aqui de Indaiatuba. Os irmãos que já foram lá na nossa igreja em Indaiatuba, ela era de lá, a Vera Rissato, há uns 30 anos atrás, né? E ela sentiu o chamado, jovem ainda, não casou, nunca, não é porque não pode casar, ela não quis casar, irmãos, porque ela queria se dedicar a isso aí. E ela foi para lá. Agora, se você for procurar nas redes sociais aí, Igreja Presbiteriana Renovada em Angola, você vai ficar de queixo caído. A igreja tem um templo que acho que é o triplo do nosso salão aqui, ou mais. E os cultos deles, irmãos, é a unção de Deus ali. Eles são muito alegres, né, a cultura deles. E eles dançam, e eles cantam, e eles são extremamente afinados. Eles cantam assim, fazem primeira, segunda, terceira voz de uma forma surpreendente. E a unção de Deus. E ela não é mais a líder em atividade na igreja. Ela é respeitada quase que como uma matriarca lá por eles. Mas a igreja já tem um pastor, pastores, presbíteros, obreiros que foram formados no ministério da missionária Vera Rissato. Só que quando ela vem para o Brasil, agora que não precisam mais dela lá, entre aspas, né? Ela fica 3 meses aqui, dá um check-up na saúde, mas volta para lá, porque ela fala, eu tenho saudade deles. E ela vai morrer lá, irmãos. Ela vai morrer lá, porque ela não consegue ficar aqui no Brasil. Ela ama aquele povo lá. E é um povo sofrido, é um povo pobre, né? É um povo com dificuldades de saneamento básico muito mais grave do que você já viu aqui no Brasil. É um povo sofredor. E não tem só essa igreja, tem congregações e igrejas já que nasceram dessa igreja, que já estão espalhados pela região do Sumbi ali e indo para outros lugares com pastores locais. Irmãos, o mártir é esse que dá a sua vida pela causa. Amém, irmãos? Talvez Deus não vai chamar você para ir para outro lugar. Talvez vai. Talvez Deus não vai fazer você renunciar ao seu emprego e ser um missionário. Talvez vai. Talvez Deus não vai fazer você sair da sua rotina. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Mesmo que você não sinta esse chamado de abrir mão do seu trabalho, ir para a obra de Deus, Deus está chamando você para ser um mártir na rotina que você tem já, no trabalho que você tem, entre os seus colegas de trabalho, entre os seus vizinhos. Você tem que ser um mártir de Jesus, aleluia. Você tem que ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus no seu dia a dia. Porque quando Jesus rasgar os céus, irmãos, pouco importa a sua aparência na frente dos irmãos, porque só vai subir os fiéis. Você vai ficar, se você não for um testemunha fiel, se você não for um dos fiéis. Mas se você for um dos fiéis, você vai subir para a glória eterna,
junto com os irmãos, e lá nós estaremos com o Senhor para todos sempre. E nós não vamos mais precisar, irmãos, ficar falando de igreja perseguida, porque a igreja já não estará mais na face da terra. Aleluia, nós vamos nos unir com aqueles que já morreram no Senhor. E esses que morreram no Senhor, glória a Deus por isso, ressuscitarão primeiro, aleluia. Eles merecem mesmo, né? Ressuscitarão primeiro, estarão com o Senhor para sempre nos ares. Glória a Deus, eu convido vocês a colocar de pé, nós vamos orar. Pai, nos ajude em nome de Jesus, Senhor, por Tua palavra. Ó Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos melhores. Nos ajude, ó Deus, mesmo no contexto em que nós estamos, a sermos mártires aqui, Senhor, nesta cidade, na nossa região, Senhor. Nós sermos, Senhor, testemunhas fiéis do Senhor Jesus. Pai, livra-nos, Senhor, de deixarmos o Espírito Santo sair pelos nossos dedos. Livra-nos, ó Deus, de andarmos na carne. Livra-nos, ó Deus, das nossas picuinhas. Livra-nos, Senhor, de tudo que nos impede a sermos cheios do Teu poder, da Tua unção, da glória, da graça. Deus, nos livra do mal, Senhor. Nos ajude essa noite, Senhor. Vamos sair daqui crendo no Espírito de Deus, que devemos fazer mais do que temos feito, e isso em nome de Jesus. Espírito de Deus, nós oramos agora, Senhor. Senhor, que o Senhor venha fazer em nós, venha nos avivar, venha, Senhor, nos avivar, venha, Deus, nos fortalecer, nos avivar em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Essa noite nós clamamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém, irmãos?